Bom, em primeiro lugar, eu quero desejar a esta linda congregação aquele tão tradicional, mas caloroso e sincero bom dia. Bom dia. E em seguida eu vos desejo a paz. A paz que excede todo e qualquer entendimento. Que essa paz que atende pelo nome de Jesus possa ser uma realidade viva, presente e permanente na vida de cada pessoa aqui presente. É um prazer enorme poder servir a Igreja de Guadalupe e, acima de tudo, ao Deus desta igreja. Eu quero agora solicitar a sua atenção. Eu quero conduzir a sua atenção para aquela que, indiscutivelmente, é a gloriosa palavra de Deus. Esta linda carta de amor, cujo remetente é Deus e o destinatário somos nós. Deus tem uma mensagem de amor para mim e para você nesta manhã. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29. Se não for pedir muito à nossa querida igreja, aquele que puderem e desejarem, por favor, se coloque de pé. Nós iremos ler o capítulo 29 e o versículo 29 também, de Deuteronômio. Nós queremos fazer essa leitura com uma certa solenidade, a Bíblia merece isso, é a palavra do Senhor, é o livro que sobrepuja todos os livros, tá certo? E nós vamos ler aqui o texto, o qual será construído a reflexão desta manhã. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Oremos. Senhor nosso Pai, vem agora abençoar cada pessoa aqui presente. Lança, Pai, essa semente no solo do jardim de cada coração aqui. E que essa semente possa germinar e dar flores e fruto para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, a manter uma postura de um autêntico adorador, que adore em espírito e em verdade, para que a Tua palavra possa produzir em cada pessoa aqui presente os frutos pelos quais ela vai ser ministrada. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, te suplicamos e agradecemos esses favores. Amém. Meu irmão e minha irmã, sabe o que eu encontro no texto apresentado da palavra do Senhor? Entre outras coisas, eu encontro uma preciosa verdade. E na minha concepção, não se trata de uma verdade relativa. E esta verdade absoluta, esta verdade incontestável, reside no fato de que aquilo que foi revelado pelo assim diz o Senhor, aquilo que ficou claro pela palavra de Deus, aquilo que deu para entender plena e de uma maneira satisfatória, é para o benefício do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, enfim, é para o benefício da sua preciosa família. Mas em contrapartida, aquilo que não foi explicitado pela palavra do Senhor, aquilo que não ficou claro, não deu para entender de uma forma plena e absoluta, meu irmão, isso é para Deus. Há questões que foram reveladas, mas aparenta estar nebulosa, e através de uma pesquisa, de um estudo, você consegue encontrar um esclarecimento. Mas as questões que não foram reveladas por Deus, meu irmão, é só para Ele. Você quer um exemplo disso?
Alguém aqui na igreja poderia levantar a mão e afirmar com a mais absoluta certeza o ano, o mês, o dia e a hora do regresso do nosso Senhor e Salvador Jesus? Não pode, não há como. Sabeis por quê? É muito simples, porque não foi revelado. Se não foi revelado, não adianta cálculos matemáticos, cálculos proféticos, profundos estudos teológicos, porque você não vai chegar à data do regresso de Jesus. Um dia será revelado, mas por enquanto não foi. Aquilo que não foi revelado é para o Senhor. E a propósito, você já prestou atenção que existem questões misteriosas que estão intimamente relacionadas à nossa experiência de vida, com as quais nós não temos uma explicação plausível, que dá para entender e compreender, e que muitas das vezes nos perturba? Situações as quais você não consegue entender o porquê que está acontecendo. Aí quando isso acontece, somos mergulhados num turbilhão de questionamentos. Por quê? Por quê? Por quê? Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Por que, Senhor, o Senhor está permitindo que isso aconteça na minha vida? Por que, meu Deus, eu estou enfrentando essa situação? Por que eu estou passando por essa experiência? Por que as coisas não mudam? Senhor, parece que os meus problemas estão se alimentando com as minhas orações. Quanto mais eu oro, maior o problema fica. Por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? O Senhor pode mudar, o Senhor é todo poderoso. Por que o Senhor não mudou? Por que o Senhor não muda? O Senhor não está me ouvindo? As minhas orações não chegam até Ti? O Senhor não me ama? Por quê? Por quê? Por quê? O Luiz Cláudio, ele tem uma música, um hino, uma canção, e lá diz o seguinte, que nós não deveríamos perguntar por quê, e sim para quê. Mas a bem da verdade, quando você se encontra no olho de um furacão, no meio de uma tempestade que está assolando a tua paz, espancando a tua tranquilidade, a pergunta que não quer calar, qual é? Vamos ser honestos diante de Deus. Qual? Por quê? Por quê, Senhor? Por que minha situação, meu histórico de vida é esse? Por que o meu sonho parece estar se desfazendo como gelo à luz do sol? Por que, Senhor? Eu não consigo alcançar o meu objetivo. Por que eu não consigo isso, aquilo, ou aquilo mais? Por que não muda a minha situação? Por quê? Por quê? Por quê? Uma senhora, irmã nossa, adventista do sétimo dia, casada com um pastor jovem, e deste relacionamento nasceu duas crianças, duas meninas lindas. E um certo dia o pastor foi solicitado para ministrar louvores durante toda a noite. E o pastor deixou sua amada esposa ali no lar com as suas duas filhinhas e foi para a igreja. Passaram uma noite toda com a igreja e com o Senhor. Ao término, pela manhã, se despediu da igreja, entrou no seu carro e partiu para o seu lar. Mais ou menos no meio do caminho, não sei por que cargas d'água, se foi uma negligência dele ou se foi uma displicência do motorista que vinha no sentido contrário. Mas o fato é que houve um acidente automobilístico que resultou com a morte imediata daquele pastor. Eu pergunto a você, se você fosse solicitado para transmitir a tragédia para aquela senhora, quais as palavras que você iria utilizar para falar o coração daquela mulher, da nossa irmã? Sabe, nós precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos. Às vezes nós falamos pelos cotovelos.
Falamos muitas vezes sem responsabilidade. Somos inconsequentes. E no afã de muitas das vezes ajudar, nós agravamos mais a situação. Qual seria a minha, a sua reação diante da reação dela ao tomar conhecimento dos fatos? Que ela acaba de perder o seu esposo. Ah, não se preocupa não, isso é assim mesmo, isso é coisa da vida. Isso é coisa da vida, isso conforta? Olha, tenha fé, porque isso aconteceu porque Deus quis. Deus quis isso? Muitas das vezes nós interpretamos mal as ações passivas de Deus. O fato dele permitir as ações permissivas de Deus, ele permitiu uma situação, não significa que ele criou aquilo, produziu aquilo, ou quis aquilo. Se eu não tenho o que falar, se eu não sei o que falar, faça um solene silêncio ao lado dessa pessoa. Chore com essa pessoa. Fico imaginando os pensamentos que passaram pela mente dessa pessoa. Será que ela não perguntou a Deus? Senhor? Por quê? Você não perguntaria, irmão? Eu não quero bancar o santarrão e ficar com santarronice aqui, não. Eu perguntaria. Se eu perco a minha esposa, minha amiga, minha companheira, de uma forma bruta, eu perguntaria. E ela, certamente deve ter pensado, Senhor, e agora? Por que o Senhor permitiu isso? Meu esposo tem pouco tempo de ministério, saiu de casa, foi para a igreja, passar uma noite em louvor. Meu Deus, agora isso acontece. Por que, Senhor? Por quê? A minha esposa estava andando com a minha cunhada, uma pessoa que eu tive a oportunidade de apresentar a Jesus, e ela aceitou Jesus como seu salvador pessoal, e 15 anos já se rolaram. E as duas estavam andando na bicicleta lá onde eu moro, tem a extensão, estão construindo a extensão da Via Light. E elas vinham, um certo trecho ali, eles colocaram manilhões para interditar ali o tráfego de carros e moto. Uns manilhões enormes. E ela vinha, naquele dia foi um dos maravilhosos dias que ela passou com a irmã. Falaram de Deus, acerca da vida eterna, uma vida sem contrariedade, sem sofrimento. É só felicidade plena e para todo sempre. Estudaram a lição, cantaram louvores, vinham conversando, quando de repentemente o motoqueiro veio. E ele provavelmente olhou entre um manilhão e o outro, acreditou que dava para passar e passou. Só que ele passou, só que ele perdeu o equilíbrio e acabou atropelando a minha cunhada. Bateu por baixo, jogou lá para cima e ela caiu de cabeça. Eu estava em casa, sentado no sofá na sala, quando de repente meu filho Israel entra, a porta dentro, desesperado, nunca vi ele entrar assim, quase mata aqui o homem, porque nunca ele entrou daquele jeito, chorando e falando, pai, houve um acidente com a mamãe e com a tia. Eu não sabia até então o que tinha acontecido. E quando ele falou isso, do jeito que eu estava, eu saí, deixei o portão aberto, porta da sala aberta, saí correndo, desesperado, em direção à Via Light. Quando eu cheguei, eu olhei um aglomerado de pessoas, e eu pude deduzir então que o acidente era muito pior do que se podia imaginar. E em frações de segundo, passou tudo em minha mente. O que eu vou ver, meu Deus? A minha esposa despedaçada, é isso? Como será a minha vida daqui para frente, Senhor? O que eu vou ver agora, meu Deus? Meu coração vai rachar, e meu coração apertado. E eu pensando o que eu iria ver. E olhando a multidão, e pude ver pessoas agitadas, pessoas indo, vindo, e eu me aproximando, olhando. E quando eu cheguei bem próximo, pude perceber que a minha esposa estava ao lado, chorando compulsivamente, mas pude analisar que fisicamente ela estava bem. O problema dela era emocional. Eu concluí então que a situação era com quem? Com a minha cunhada. Andei um pouco mais à frente e pude ver minha cunhada no chão se contorcendo. E eu ali impotente, sem poder fazer absolutamente nada. Carro do bombeiro, helicóptero, levaram minha cunhada, mas infelizmente ela não resistiu, fratura craniana.
teve um coágulo no cérebro, foi remover e acabou falecendo.